A maior seca de todos os tempos no Amazonas. Quase 1 milhão de pessoas foram afetadas com a escassez de águas. Causando um grande desastre ambiental, matando os animais e favorecendo as grandes queimadas, dificultando a navegação e a vida de pessoas simples que moram na região. O maior rio do mundo em volumes de águas se transformou em um grande deserto. Hoje vamos enfrentar as gigantes pedras que emergiram das águas. Deixando em perigo e causando preocupações para as grandes embarcações. Venha conosco nesta jornada emocionante. Estamos na capital Manaus, em um dos principais rios do Amazonas, o gigante afluente Rio Negro, podendo atingir 90 metros de profundidade. Baixando 22 centímetros por dia, registrou a sua menor profundidade de 12 metros este ano. Agora vamos para o rio Solimões, ele que se junta com o Rio Negro, formando o imenso rio Amazonas, neste belíssimo encontro das águas. Vocês estão vendo aí esse grande perigo no meio do rio, pessoal? Um pedral gigantesco que causa um risco enorme para as embarcações que passam aqui. Nós estamos de frente para a cidade de Manacapuru, também muito conhecida aqui no Amazonas como a Princesinha do Solimões, que é o rio Solimões. É o principal rio que passa aqui. Nós estamos no alto, aí depois que ele se juntar com o Rio Negro, aí vira o Rio Amazonas, tá, pessoal? Porque tem pedras que estão superficiais, ainda não estão nem aparecendo, mas está muito perto da superfície da água. Essas grandes embarcações, Uma balsa, olha, estão passando aí próximo desse pedral, bem próximo mesmo, no único lugar onde tem a profundidade para elas conseguirem passar, pessoal. E já afundou embarcações. Há relatos de moradores aqui da redondeza que já afundou. Pessoal, nós estamos aqui num braço de água, um braço de rio, que estava completamente seco. E com apenas uma chuva, ele já se transformou numa cachoeira, pessoal, como vocês podem ver aí, ó. Muito forte o volume de água aí. Antes, todo esse espaço, que vocês podem ver agora que está coberto de vegetação, ficava cheio de água. Esse braço de rio é como se fosse um rio, ele vai dar acesso à cidade de Manacapuru. Aqui é o leito principal do rio Solimões, onde nós estamos agora. E a seca afeta principalmente as pessoas que moram nas cabeceiras dos rios, com o baixo volume de água, e os lagos também, pessoal. Chegou um estado crítico para quem está morando nesses locais.
Como choveu recentemente, tem muita água, mas até essa água descer, vai voltar tudo ao normal, pessoal. Se não chover mais, tá? Não chover. Não chover, vai voltar tudo ao normal. Poucas poças de água que tinha peixes, agora os peixes estão descendo com a correnteza da chuva. E os pássaros aproveitam aí, as garças, as gaivotas, elas aproveitam para pegar os peixes que tá aí descendo na enxurrada. É. Os peixes que sobreviveram com a seca agora estão conseguindo chegar no riozão. Não pode pegar ele não, né, Jéssica? Pega aí, Jéssica, só para mostrar pro pessoal. Tá machucadão, gente. Olha. Deixa eu pegar ele. Aí tem muita força. Olha. Vejam como ele está. O que está acontecendo com ele? Ele tá debilitado. As nadadeiras dele tá comprometida, tá comida. Como é que tá a boca dele? O olho dele tá machucado. Pessoal, tá... esse peixe aqui, ó, com certeza ele veio na cachoeira aí, ó, ele veio com a enxurrada, tá? Aí ele tá se acostumando com a água, ele pode ter batido também a cabeça em algum pau aí, alguma coisa, pessoal. Olha aí, ó. E ele tá aí por cima aí, ó. Olha aí só. E ele não afunda, pessoal. Ele tem uma grande chance de não se recuperar, porque ele tá assim bem, as nadadeiras já bem comidas, provavelmente a piranha vai comer resto, ou candiru. Candiru também vai. É, ele tá bem lesadão aí. Ele vai. Viu que o olho dele parece que tava assim cozido. Quem mora nas áreas mais altas são os primeiros a serem afetados pela estiagem. Com o decorrer da situação, se forma um colapso nos lagos e rios acima. É, pessoal, acredite se quiser, mas eu tô no meio do rio. Olha aí, andando sobre as águas, com muito medo de se afogar, ó. Pessoal, e essa quantidade aqui de água, que está extremamente baixa, né? Tá molhando nem o meu joelho. Tá assim porque choveu, tá? Porque ele tava mesmo seco completamente, sem correnteza nenhuma. Deu 2 chuvinhas e já tá nesse estilo aqui, tá, pessoal? Correndo uma águazinha, mas se passar uma semana sem chover novamente, já vai secar de novo, tá, pessoal? Tem que ser bastante chuva para manter o nível do rio. Nós vamos aqui pelo meio mesmo, sem frescura, hein? Sem frescura. Tá com medo de se afogar, mãe? Rapaz, eu tô morrendo de medo, ó. Aí, pessoal. As canoas aqui, ó, dos moradores dessa comunidade. Nós estamos muito longe da comunidade, pessoal. Aí o único lugar que sobrou água foi aqui e olha como é que tá ainda. O ribeirinho tem o trabalho de vir de longe da comunidade para sua canoa e ainda tem que arrastar ela quilômetros porque tá nessas condições aqui, ó. Sem transporte, fica tudo longe, não dá para chegar nos seus sítios e sem o alimento que é o peixe, né, pessoal? Na cidade aí você vai ir para algum lugar, você pega um carro, uma moto e o nosso transporte aqui são exclusivamente as embarcações, tá? E como é que tá nossas estradas?
estão secas completamente. As pessoas começam a perder as suas plantações porque já chegou o tempo de colher e não tem como tirar a produção que deu a safra. Perde os produtos e perde tudo, né? Aí realmente é uma situação bem Olha aí. delicada. Olha essa canoa aqui. Arrastar uma canoa dessa é muito trabalhoso, é muito pesada. Felizmente é isso que acontece com a gente, tá? Até mesmo os serviços públicos foram afetados, prejudicando ainda mais a população ribeirinha. Em meio às paisagens, é possível ver olhos d'água que formam pequenos córregos barranco abaixo. Favorecendo o desbarrancamento e provocando enormes crateras. Engolindo árvores, casas e prejudicando as pessoas. Chegamos na cidade de Manacapuru, uma das mais importantes da região. A Princesinha dos Solimões tem pouco mais de 100 mil habitantes, o suficiente para garantir o movimento do comércio, abastecendo as comunidades próximas. Seu Moacir é um dos moradores daqui, que acompanha de perto a descida dos rios. Pessoal, nós estamos aqui no porto de Manacapuru. Estava mais seco do que estava agora, seu Moacir? Estava, teve mais seco já. Só que agora já encheu um pouco, né? Já melhorou já mais um pouquinho. Mas vai melhorar mais ainda. Aí as pessoas que vêm de outras comunidades para fazer as compras no mês têm grande dificuldade de retornar às suas comunidades que estão secas. Isso. Eles vêm com transporte, né? Pega um transporte lá, deixa, pega outro, pega um triciclo, aí é que chega aqui em Manacapuru. Muita dificuldade. Muito, muito. Para poder fazer as compras dele, voltar de novo, retornar suas casas. Aí eles pegam a lancha aqui no seu flutuante. Isso. Ele que é o dono do flutuante, tá, gente? Por isso que tem muitas canoas, pessoal, olha aí, ó. A maioria são de frete, né? Não, a maioria são os donos mesmo. A maioria são os donos que vêm. Os que vêm, os fretantes já deixam deles lá. Aí que pega os outros transportes, mas essas aqui, essas aqui são os donos mesmo que vêm. Os donos mesmo, isso. Eles têm acesso ao rio aí, Isso. até onde eles conseguem ir, depois eles vão pegar o triciclo porque acabou a água. Acabou a água. Isso. Tem essa praiona zona que a gente vê ali. Mas graças a Deus, com as poucas chuvas que estão dando, tá enchendo o rio, né? Encheu. Melhorou bastante.
É isso aí, pessoal. E o tempo de Devagarinho chuva? o rio vai subindo. A água chega naquele muro lá ao fundo. Chega. Chega lá, daqui é mais ou isso? menos 2 meses nós estamos já lá perto daquele muro. Olha aí, pessoal, pra vocês terem ideia. Agora dá acho que uns 200 metros de lá aqui, né? Daqui uns 2 meses nós estamos lá perto do muro. Olha aí. Mais de 60 municípios declararam situação de emergência. São 200 mil famílias afetadas. Antes, a floresta úmida era difícil pegar fogo. Agora, qualquer faísca é capaz de criar grandes incêndios. Destruindo tudo em seu caminho. Infelizmente, muitos animais foram vítimas neste cenário. Os céus foram cobertos de fumaça, poluindo o ar. Enquanto isso, no Rio Solimões, pescadores estão se preparando para mais um dia de trabalho. Seu Nonato, a seca dificulta a pescaria aqui na região? Muito. Dificulta muito, porque o rio fica baixo, a fera já não passa bem, já passa pelo canal. Aí lugares que o senhor pescava antes não tem mais acesso, né? Não tem mais acesso, tá tudo em terra aí, como a gente vê, né? Pois tudo é, né? Terra. Aí fica difícil a pescaria aqui. É difícil a pescaria. Aí o peixe já é médio, né? Um peixe graúdo, é um peixe pequeno. Fora os peixes que morreram bastante, né? Muito, morreu muito. Nossa, tem a porcentagem, que eles foram só um lance ali, ó. Outro também é puxando a gente não bagaça, viu? Tem puxão? Tem puxão. Estamos indo para o lugar mais crítico, onde a seca é de arrepiar. Se prepare, pois o que vamos ver agora é inacreditável. Lugares onde não dá para passar são sinalizados.
E do nada, absolutamente do nada, nós estamos no meio do deserto. Um deserto inabitado e isolado, pessoal. Olha aí. Quem diria, né? Que a nossa Amazônia se transformou nisso aqui. Eu fico sem acreditar em que um rio se transformou num monte de areia sem vida. Só de imaginar que um dia nós pescamos aqui quando era tudo cheio. E eu nunca pensei que hoje eu ia colocar meus pés no fundo do rio, que ia estar seco, sem nenhuma gota de água. Simplesmente uma imensidão de areias. E é por isso, pessoal, que os peixes ainda escapam, ó. Nós estamos aqui andando, ó, e do nada já tem uma montanha. Uma grande duna, que né? Se um pescador passasse a rede aqui, não ia alcançar quem estava embaixo, tá? Olha aí o tamanho dessa montanha. Agora chegou a minha vez de subir essa duna de areia. Apesar de ser uma situação triste, a beleza da natureza ela existe em todas as situações aqui e aí acaba nos alegrando, mas de verdade é preocupante, né? E falando de deserto, né? Achamos o oásis ali, ó. Vamos até lá ver. Quem tá no meio do deserto acha assim plantas. A parte mais funda é onde tem água, pessoal. Onde tem umidade. Deu uma chuva nesses dias secos e o verde logo aparece. A natureza ela é insistente e aí ela acaba nascendo aqui, mesmo que ela não resista por muito tempo, né? Mas ela vai tentando. Então olha aqui, gente, no meio desse deserto marrom, a gente pode estar vendo aqui um verde, a presença aqui da vida. Olha que lindo, né? Só para deixar a gente um pouco mais feliz. Eu tô cansada de andar no meio desse deserto, Ian. Ali tem água, mãe. Bora lá na água. Estamos procurando água no meio do rio Solimões. Eu nunca pensei que eu ia viver isso. Ali parece que tem um verde mais... Tem mais verde ali, ó. Tem mais plantinha. Vamos ver se tem ainda água ali no meio.
É. E a busca por água foi sem sucesso. Tinha essa poça d'água aqui, ó, mas já era. Já secou tudo, já evaporou. O chão já tá bem seco, descamando. Tem algumas carcaças de peixe, mas nessa daqui não tem porque os passarinhos já pegaram todos os peixes, ó, antes de terminarem de morrer mesmo. Para nos refugiar do forte calor, a gente se senta aqui atrás dessa duna para recuperar um pouco o fôlego, que a gente tá aqui com sede, no sol quente. Já andamos bastante nesse deserto todo e a nossa pele tá ardendo aqui do sol, porque a gente encontrou aqui essa duna que é um pouco mais alta, que tá aqui atrás da gente, e deu um pouquinho só de sombra pra gente descansar um pouco. E nós vamos seguir para poder sair desse deserto aqui. Imaginem só ver um rio assim, virando poeira. A pessoa aqui é onde os peixes conversavam, mãe. Conversava, batia aquele papo. Agora é onde nós estamos conversando. A natureza tem seus mistérios e dificuldades, que são vencidas por pessoas fortes, cheias de esperança. Em breve, tudo voltará ao normal. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Fiquem todos com Deus.
e até o próximo vídeo.